A paz do Senhor, meus irmãos, a todos quantos o Senhor permitir que possam ouvir esta mensagem no dia de hoje, esta reflexão e este chamado dos céus para que nós nos despertemos para sermos mais abençoados por sua porção, por sua palavra. Deus me deu esta porção nesta madrugada e eu quero compartilhar com você. Eu sei que Deus tem a pessoa e o endereço certo para ouvir e ser abençoado. Está no livro de Mateus, no capítulo 21, versículos 9 ao 11, que diz assim: E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele, Jesus, em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Esta palavra é muito forte e nos alerta para o perigo de não conhecermos quem é Jesus de verdade. Ao perigo espiritual de conhecer Jesus só em partes, de conhecer Jesus só de ouvir falar, de conhecer Jesus só pela sua parte pessoal e humana. A multidão andava com Jesus, mas não conhecia Jesus. E diz o texto que uns iam adiante dele, outros ao lado dele, outros atrás dele, mas realmente não tinham consciência de que ele era Deus, de que ele era Jesus, o Filho de Deus. Eles tinham muitas impressões e muitos raciocínios sobre ele, porém não o verdadeiro. Este é um perigo real que pode nos atingir, inclusive, no dia de hoje. Eles andavam com o Rei dos Reis, mas sequer tinham consciência. E diz o texto que se trata de uma época em que Jesus mandou 2 dos seus discípulos ir conseguir um jumentinho, porque ele queria entrar em Jerusalém montado no jumentinho para se cumprir a profecia. Porém, ele orienta os discípulos e ele manda um recado para Jerusalém. Ele diz para dizer para os moradores de Jerusalém: aí vem o teu rei. Ou seja, aquilo que eles estavam orando, almejando, buscando, já estava chegando, que era o próprio Jesus. Mas Jerusalém, apesar de ser conhecida como a cidade de Deus, como a cidade escolhida por Deus, não conheciam a Jesus. E diz que quando Jesus chega com aquela multidão, aquele barulho, os próprios moradores de Jerusalém se alvoroçaram e perguntaram: quem é este? Admirados. E a multidão que andava com Jesus, que estava com Jesus, que ovacionavam Jesus, gritavam palavras de elogio, também não conheciam a Jesus. Eles responderam: este é o profeta que vem da Galileia, que vem de Nazaré da Galileia. Ou seja, eles viam Jesus como um profeta e não como o Rei dos Reis e não como Deus Emanuel, o Deus profetizado, o Deus que viria viver aqui conosco, mas como Deus poderia perdoar os pecados, salvar os pecadores. Ele vinha aqui com o Deus verdadeiro que ama o mundo de tal maneira que pode perdoar os pecados e salvar todos aqueles que creem nele. Mas a multidão não tinha sabedoria para entender que este ali era este Jesus poderoso para salvar, poderoso para perdoar, poderoso para libertar das garras do império da morte e do pecado. Aleluia! A multidão fez muito barulho, a multidão se entusiasmou, porém não conhecia realmente quem era Jesus. Pois diz os evangelhos que daí pouco tempo, provavelmente uma semana,
Eram os mesmos que estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o, pois achavam que ele era simplesmente um profeta. Olha que perigo nós corremos se não conhecermos a Jesus como ele é. Quem reconhece que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que Jesus é o Deus que desceu do céu para vir se compadecer das nossas fraquezas e agora como sumo sacerdote pode interceder por nós. Este Jesus é o que caminha conosco. E quem consegue crer em Jesus assim, vive em novidade de vida, vive uma vida nova, vive uma vida de paz, de esperança, uma vida de realizações, pois é esse o ministério que Jesus veio fazer aqui. Este foi o propósito de Deus ao enviar seu Filho a esta terra. Que nós possamos conhecer a Jesus e colocá-lo em nosso coração como Deus verdadeiro, como Deus que pode todas as coisas, como Deus que se compadece de nós. E que Ele tem um trono de graça e misericórdia, onde podemos nos abrigar, trazer os nossos dilemas, as nossas adversidades, os nossos medos, e Ele é poderoso para nos ajudar a vencer. Quem é Jesus para você? A pergunta. Receba Jesus como Deus verdadeiro na sua vida e seja abençoado. A mão do Senhor está estendida para abençoar. A promessa de Deuteronômio 28:8, que é o Senhor quem manda a bênção nos celeiros e em todos os detalhes da nossa vida, está de pé nesta manhã. Se manda a bênção é porque está no controle, é porque tem autoridade. Só quem tem autoridade pode mandar, e Jesus pode mandar esta bênção. Que o Senhor possa nos dar esta visão e esta convicção. Creia e verás a bênção de Deus na sua vida. Creia que Jesus é poderoso, dependa dele, pois nada das nossas bênçãos depende simplesmente só dos nossos esforços. Se não for o Senhor quem envia a bênção, em vão trabalharemos, em vão nos cansaremos, mas se confiarmos que tudo vem dele, tudo é dele e tudo é para ele, e nós também somos deles, dependentes dele,